as filhas de Silvio Santos encontraram essa carta. Onde será que eles encontraram? Imagina você abrir o freezer da sua geladeira e ter ali uma rosa congelada com um bilhete maravilhoso. Ou, quem sabe, você abrir a porta de um banheiro com uma banheira incrível e uma garrafa boiando na água com um bilhete dentro. Ou até mesmo a mágica que eu adoro, que eu faço nos meus espetáculos, a cápsula do tempo. Você abrir uma cápsula do tempo com um recado, uma previsão, uma sacada. Isso foi o que aconteceu com as maravilhosas filhas do ilustríssimo, um dos maiores vendedores do século XXI, Silvio Santos, que escreveu uma carta em agosto de 2024 chamada Os Segredos do Êxito. Uma carta que ele deixou para as filhas, com 10 frases poderosíssimas, pensamentos, estratégias. Vamos invadir a linha de raciocínio do monstro do Silvio Santos. Estava aqui, me assistindo nesse dia que eu fui no programa do Gugu. Toda uma temporada do mágico Paul e Jack no Gugu. Nossa, foi demais esse programa, hein? Foram vários programas no Gugu. Que saudade desse momento, ao vivo. E sabe quem estava me assistindo aqui? Ao vivo, sentadão. The Big Boss, Silvio Santos. Aliás, todo domingo, aqui tá escrito Domingo Legal, todo domingo deveria se chamar Silvio Santos, a voz dele, todos os domingos, em algum momento do dia, quando você ia na padaria, quando você ia na casa de alguém, tava ali uma televisãozinha com a voz do imortal Silvio Santos. Enfim, vamos partir para Os Segredos do Êxito de Silvio Santos. Eu separei uma reflexão, uma sacada, um livro, uma ideia, uma opinião, uma crítica, uma análise de cada uma dessas 10 sacadas. A primeira, acredito na sorte, mas acredito ainda mais que cada homem é responsável por construir o seu próprio destino, seja ele bom ou ruim. Muito bem, a sorte. Os árabes têm uma frase lindíssima, espero que a sorte seja sua sombra. Pedras eu coleciono todas, um dia construo um castelo, não é isso mesmo? Fernando Pessoa! Acredito na sorte, mas acredito ainda mais que cada homem é responsável por construir o seu próprio destino, seja ele bom ou mau. O senhor Silvio Santos deve ter jogado com suas garotinhas durante a vida toda um dos jogos favoritos, o jogo mais vendido de tabuleiro de todos os tempos, Monopoly, ou Banco Imobiliário, a versão brasileira. Esse livro que eu adoro tem uma frase que tem absolutamente tudo a ver com esse primeiro segredo. É a seguinte: a sorte é o que sobra após o planejamento. Olha aí. A sorte na nossa vida, num jogo de tabuleiro, seria representado pelos dados, ali que você joga o dado e acontece algo. Nas minhas palestras eu ensino o poder do planejamento que você pode fazer ao acordar, escrever as 5 tarefas que você pretende fazer naquele dia, ou seja, acordar 1 hora mais cedo, the golden hour, a hora de ouro, ou que nem na China eles falam, quer dizer, a semente do dia seguinte, você planejar o seu dia, que é fundamental. Vamos para a segunda sacada, o segundo segredo do mestre Silvio Santos. Jamais coloco em postos-chave pessoas que não sabem obedecer. Antes de aprender a mandar, é preciso aprender a obedecer. Isso me recorda Michael Jordan e Kobe Bryant, 2 dos mais eletrizantes atletas. Michael Jordan, sim, o maior jogador de basquete de todos os tempos, e Kobe Bryant tentou superar o monstro. Ambos não obedeciam no início da carreira deles. Eram teimosos,
não escutavam o treinador, até que ambos foram treinados pelo monstro Phil Jackson, que ganhou 11 títulos com Michael Jordan e Kobe Bryant. Eles começaram a escutar, a ouvir, a participar, a interagir. Existe uma terminologia nos Estados Unidos, no esporte de alta performance, que quando você perde a voz do vestiário, acabou. Ou eles trocam o treinador ou eles trocam o jogador. O treinador é fundamental. Você saber ouvir, obedecer, aí sim você vai conseguir colocar em postos-chave pessoas que sabem obedecer. Parabéns, Silvio Santos. Vamos para o terceiro segredo. Sempre tive uma fé inquebrantável em Deus. Mas nunca esperei que ele fizesse o meu trabalho. Isso me recorda uma anedota que eu adoro, o cara se afogando no meio do oceano. Pelo amor de Deus, querido, me ajuda! Aí aparece boiando uma madeira. O cara continua gritando, Deus, me ajude! Aí aparece uma boia. Olha, uma boia. Não, mas eu não quero boia. Deus, me ajuda! Aí o cara se afoga e morre. Vai lá e Deus fala assim, ô... O que aconteceu aí, irmãozinho? Eu te mandei uma madeira, te mandei uma boia, e aí? Você tem que fazer o seu trabalho. É exatamente isso que Silvio Santos está dizendo com essa terceira frase, com esse terceiro segredo. Que ele sempre teve uma fé inquebrantável de Deus, obviamente, né? Mas nunca esperei que ele fizesse o meu trabalho. Você tem que ir ali atravessar o vale da morte sozinho, com coragem, com coração, com paixão, com eletricidade. Bem, quarto segredo. Uau, eu estou curtindo essa aula. E você? Coloque um like, inscreva-se no canal do Colecionador de Segredos. Toda semana temos 2 aulas, todos os dias tem shorts malucos só para você. Desde muito jovem, sigo 2 princípios que nunca me abandonaram: trabalhar muito e gastar pouco. Eu termino todas as minhas palestras falando sobre uma palavrinha chamada trabalho, que no Brasil tem uma conotação negativa, que quer dizer tortura. Trabalho era um instrumento de tortura na época de Roma. Tripalhare. Enquanto você não quebrar essa faceta que está enraizada em nossos DNAs da tortura, que nem Silvio Santos, que trabalhava aos domingos. Ou seja, Silvio Santos trabalhava a semana inteira com paixão, com eletricidade e gastava pouco. Aí gastar pouco é a frase que eu adoro. Na hora de gastar, bolso de palhaço, ou seja, aquele bolso gigante, e mão de anão. Assista aqui uma aula fabulosa sobre educação financeira que eu gravei só para você. Depois desta aula aqui que não terminou, calma, criatura. Temos mais alguns segredos. Se alguém se envaidece com o primeiro êxito, seja ele grande ou pequeno, está perdido. A vida é uma luta e só deve terminar com a morte. A Roda do Tempo, que livro fabuloso. Carlos Castaneda, olha essa frase que eu tenho certeza que Silvio Santos leu esse livro. Olha essa frase: se você não viver como se estivesse morrendo, você vai morrer como se não tivesse vivido. Ai, recomendo esse livro demais. O Guerreiro. O caminho do guerreiro. O guerreiro, ele já se considera morto. Então ele não tem absolutamente nada a perder. Isso é maravilhoso, essa filosofia budista dos xamãs da América do Sul, do Oriente. É lindíssima. Você gosta? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber se você está curtindo essa aula vibrante. Que as filhas de Silvio Santos encontraram essa carta. Onde será que eles encontraram? Num baú do tesouro escondido. Fecho os olhos às adulações e os abro bem aberto
as críticas. A verdade é que aprendi muito mais o que dizem meus inimigos do que com os elogios dos amigos. Tá faltando você colocar uma crítica nesse vídeo aí. Os haters. Dizem que os haters é o primeiro sinal que você está fazendo sucesso, hein? Ao mesmo tempo, dizem que os haters, eles gostariam de estar fazendo o que você está fazendo. Então é um elogio disfarçado. Eu me recordo do programa do Gugu, justamente. Observe aqui que eu tô sorrindo, ó. Quando eu terminei o programa, um dos primeiros programas que eu fui ao vivo ali com o Gugu, eu tava no condomínio que eu morava, uma senhorinha japonesinha falou: "Ah, eu te vi no Gugu, hein? Posso te falar alguma coisinha?" Falei: "Claro, minha querida. Já estava acostumado só com elogio?" Ela falou: "Você sorriu demais." Foi a observação que essa senhorita falou e me deixou gravado para sempre. Às vezes você tem que ficar carrancudo, misterioso, enigmático, sorridente, brincalhão. Devagar, alto, grande. Nesse mesmo dia também, o meu mestre querido mágico, o meu professor de mágica, Lipan, já falecido, um querido, um monstro, ele disse: "Você colocou, Paul, as mãos muitas vezes nos bolsos. Então, invista em pocket management. O manuseio dos bolsos, olha que fascinante. É uma faceta da arte do mágico, que é extremamente complexa e lindíssima. A arte mais inteligente porque faz as pessoas pensarem." E é exatamente isso que nós estamos fazendo com essa lista maravilhosa. Está me fazendo pensar aqui. "Não sei se é defeito ou qualidade", disse Silvio Santos, "mas confio muito pouco nos outros e muito em mim mesmo." Claro, as pessoas hoje em dia não fazem mais um pacto de sangue como antigamente, uma palavrinha convenient, que a pessoa cortava a mão, fazia um cerimonial com animais mortos, juntavam as duas mãos, e se a pessoa desfizesse esse pacto, ela morreria como os animais ali na frente desse pacto de sangue. Foi o que aconteceu entre Deus e Abraão. Eles fizeram um pacto de confiança extrema. As pessoas não fazem mais isso, né? Então é difícil confiar numa galera, mas eu tenho certeza que o Silvio confiou muita coisa, principalmente as filhas dele, que estão fazendo um trabalho vibrante, quebrando os paradigmas no SBT. Parabéns para elas, admiro demais. Confiança, atitude, parabéns. E confiando na equipe, né? Se algo vale a pena ser feito, então vale a pena ser bem feito. Silvio Santos com certeza era fã do Star Wars. O Verdinho, o mestre Yoda, que disse com muita sabedoria, eu considero entre as 3 frases mais poderosas de todos os tempos: "Do or do not. There is no try." Faça ou não faça. Não existe tentativa. Está finalizando, hein? Faltam 2. "Sei que só Deus é perfeito, mas mesmo assim procuro fazer tudo com perfeição. É uma obsessão da qual eu nunca consegui me curar." Pois é, Deus é perfeito. E Deus vive dentro de cada um de nós, através de uma palavrinha: entusiasmo, preenchido por Deus. Quando você vive preenchido por Deus, com entusiasmo, com paixão, com alegria, como Cristo vivia, servindo ao próximo, iluminando, elogiando, em público, cobrando, em particular. E aí não tem como errar, na verdade. Então você consegue atingir sim a perfeição de viver como um ser humano incrível, mesmo nesses altos e baixos, chamado vida. E por fim, o homem que não é capaz de rir de si mesmo, dificilmente fará algo realmente bom na vida. Bom, nesse caso, a pessoa que mais soube rir de si próprio foi o mestre, artista incrível, um dos maiores artistas da história da humanidade,
Charles Chaplin, lembra do personagem, o Charlot? Um pobre com a criança que comia o sapato, brincava com um pãozinho, fazendo... Meu Deus, que artista, compositor, escritor, roteirista, ator, diretor, músico. Meu Deus! E Charles Chaplin dizia uma frase espetacular. A vida, ela é uma tragédia visto de perto, de pertinho. É triste. Só que a vida é uma comédia. Quando você vê de longe toda a sua trajetória, uma trajetória vibrante do mestre Silvio Santos, imortalizado, um dos maiores vendedores da história da humanidade, participa da minha palestra com uma frase incrível: vendas é um teatro no mundo dos negócios. Essa é uma frase que está na minha palestra. Esses foram os 10 segredos. Convido você a estar preso comigo em Alcatraz. Clica nesta aula que eu vou devorar 10 livros focados nos 10 bloqueios mentais, psicológicos que você pode ter na sua vida hoje. Um deles, com certeza, e eu recomendo 10 livros incríveis para se ler numa prisão psicológica e abrir a chave da sua mente, a chave do seu coração. É imperdível. Beijão!